Graças ao convite de outro crente, ele lê as palavras de Deus Todo-Poderoso online. Estava perplexo. Deus Todo-Poderoso revelou tantos mistérios da verdade. Parecia a voz de Deus. O Senhor Jesus tinha retornado? Ele convida seus vizinhos a investigarem o caminho verdadeiro com ele, mas acaba sendo perturbado e enganado. Decidi parar de investigar. Mas aquelas palavras tinham abalado meu mundo. Além de Deus, quem mais poderia revelar esses mistérios? Os arranjos maravilhosos de Deus fazem com que ele continue a investigar o caminho verdadeiro. Eu tive certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado e o Deus verdadeiro. Quando jovem, eu tive diferentes empregos. Fui supervisor do Departamento Financeiro do Governo Estadual de Sucre, na Venezuela. Eu lidava com problemas de folha de pagamento e diferentes exigências. Também fui funcionário de RH do Conselho Legislativo. E por um tempo dei aula de computador à noite para adultos. Todas as posições tinham uma coisa em comum: o contato direto com muitas pessoas. O trabalho era o meu foco diário. E embora eu fosse ocupado, minha vida sempre foi pacífica. Quando a pandemia nos pegou de surpresa, eu não podia mais interagir. E minha renda não pagava nem metade da minha comida. Minha vida caiu em crise. Entrava na fila para comprar comida e havia uma fila de dias para comprar combustível. Na época, busquei conforto nas palavras do Senhor. Sim, não sobrevivemos sem a ajuda dele. Correto. Meu vizinho também era crente. E quando nos víamos, falávamos sobre como os desastres tinham sido profetizados na Bíblia. E que a maldade e a corrupção da humanidade eram a fonte das catástrofes. Sim. Verdade. Estávamos nos últimos dias. E a Bíblia profetizou que o Senhor Jesus retornaria para nos julgar nesse tempo. Por isso, deveríamos voltar para Deus para ganhar sua proteção e salvação. Sim. Todos os dias, eu orava a Deus pedindo sabedoria e orientação. Eu queria conhecer Deus e precisava encontrá-lo. Pois a palavra de Deus era o único jeito de encontrar conforto, de parar de pecar e de me tornar alguém que alegra a Deus. Graças a Deus. Ter esse tipo de busca é precioso. Graças a Deus. Então, abri a Bíblia e pedi que Deus me esclarecesse. Li o livro de Salmos e o livro de Provérbios, bem como o Sermão da Montanha do Senhor Jesus. Mas não consegui encontrar a senda que deveria trilhar. Eu estava perdido, e meus problemas financeiros estavam ficando mais sérios. Minha vida estava em crise e eu não conseguia sustentar minha família. Quando minha filha teve necessidades, não pude ajudá-la. Eu estava triste. E tudo que eu podia fazer era consolá-la, dizendo que as adversidades eram temporárias, mas nem eu mesmo acreditava nisso. A tristeza se apoderou do meu coração. Eu não sabia o que fazer. Eu queria emigrar, deixar este país e buscar outra solução. Mas não consegui os documentos necessários, nem o passaporte por causa da pandemia. Tudo estava ficando cada vez mais difícil para mim. Foi então que minha esposa disse que não queria mais ficar comigo. Isso foi a gota d'água para mim. Achei que ia sofrer um colapso. A vida não tinha mais sentido. Desenvolvi uma depressão clínica. Eu estava sofrendo muito. Lágrimas lavavam meu rosto e eu passei noites sem dormir. O único jeito de obter um pouco de paz era orar a Deus. Sem a orientação de Deus, não temos senda na vida. Verdade. Então, um dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Uma irmã me convidou a participar de uma aula cristã para ouvir a palavra de Deus. E perguntou se eu queria estudá-la. Eu disse que sim. E ela me acrescentou num grupo de estudos.
Quando ouvi as palavras de Deus Todo-Poderoso, foi como se fosse a resposta de Deus às minhas orações. Fui cativado pelas declarações de Deus Todo-Poderoso, e as palavras resolveram muitas das minhas dúvidas e noções. Descobri que Deus já tinha retornado e estava fazendo obra nova. Graças a Deus, as ovelhas de Deus reconhecem sua voz. Graças Sim. a Deus. Isso teve um impacto enorme sobre mim. Em meio à minha surpresa, alegria e curiosidade, aprendi sobre o plano de gerenciamento de 6.000 anos e os 3 estágios da obra de Deus para salvar a humanidade. Que ele assume um nome diferente a cada era. Jeová, Jesus e Deus Todo-Poderoso. E sobre o significado da obra que ele faz em cada era. As palavras de Deus Todo-Poderoso me encantaram e eu estava muito feliz. Graças a Deus. Como não se animaria ao receber o que esperou por tantos anos? Sim, eu quis conhecer mais verdades e compartilhá-las com os outros. E feliz, compartilhei o evangelho com meus vizinhos, dizendo-lhes que o Senhor Jesus tinha retornado. Isso é ótimo. Eu achava que qualquer crente que ouvisse o evangelho de Deus nos últimos dias regozijaria, buscaria a verdade e aceitaria o evangelho. Mas o que aconteceu foi o contrário. Eles me perguntaram: nada disso está na Bíblia. De onde você tirou isso? Eu respondi: eu descobri isso num grupo de estudos online e só comecei a estudar isso. Meu conhecimento é limitado. Mas as palavras de Deus Todo-Poderoso me cativaram. Eles me disseram que eu deveria ser cauteloso e que muitos falsos cristos surgiriam nos últimos dias. Então, me enviaram alguns versículos da Bíblia. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou eiro ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos. Ficai vós, pois, de sobreaviso, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Disseram que eu estava investigando uma religião falsa e que, no mundo de tecnologia do século XXI, se o Senhor Jesus retornasse, ele faria um grande milagre que abalaria todo o planeta. Mas nada disso tinha acontecido ainda, e que o Senhor Jesus não tinha aparecido, curado os enfermos e ressuscitado os mortos. E isso significava que o Senhor não tinha voltado. Essa interpretação não se conforma às palavras do Senhor. Ele nunca disse que mostraria sinais e maravilhas quando retornasse. Correto. O Senhor Jesus declarou claramente: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos. O sinal de um falso Cristo é mostrar sinais e maravilhas. Correto. O que você pensou naquele momento? Quando disseram isso, meu coração se encheu de dúvidas. Eu tinha medo de trair o Senhor Jesus. Eu temia ser enganado e seguir um falso Cristo. Na época, eu ainda tinha certeza de que o Senhor Jesus voltaria nas nuvens e sentaria num grande trono para julgar a cada um conforme seu pecado. Mas os evangelizadores diziam que Deus tinha se tornado carne e professava palavras para nos julgar. Todas essas coisas criaram um conflito interno e me deixaram inquieto. Ao ouvir as pessoas e não seguir as palavras do Senhor, você pode ser corrompido. Sim. Com certeza. Eu estava ansioso por ouvir o sermão da noite e queria continuar investigando isso. Mas as palavras dos meus vizinhos entraram no meu coração e fiquei em alerta. Quando o sermão começou, eu decidi sair do grupo. Sim. Você orou e buscou em relação a essa decisão? Não. Eu era muito impulsivo. Escrevi uma mensagem no WhatsApp sobre o motivo de sair do grupo. Contei minhas preocupações, que temia ser enganado por um falso Cristo, e incluí os versículos que meus vizinhos me enviaram. Estava quase enviando essa mensagem para sair do grupo, quando meu celular ficou sem bateria e estava desligando. Surpreendi-me, pois eu sempre carregava o celular antes das reuniões. Por que então eu estava sem bateria? Mas eu continuava decidido. Eu me perguntei: se Cristo tinha voltado, como podia não haver nenhum milagre?
Eu peguei o carregador e decidi enviar a mensagem assim que o celular estivesse minimamente carregado. Quando a bateria alcançou 5%, eu liguei o celular e vi alguns versículos bíblicos que o grupo tinha enviado. Eu os li por curiosidade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Amém. Amém. Os irmãos comungaram. A palavra de Deus nos mostra que quando o Senhor retornar, ele baterá a porta e chamará suas ovelhas com suas palavras. Nossa capacidade de acolher o Senhor depende de se ouvimos a voz dele. Devemos ser capazes de ouvir a voz do Senhor para abrir a porta e acolhê-lo e cear com ele. Sim. Correto. Assim, se você ouve alguém testificar que o Senhor retornou, não feche a porta, nem tenha medo de ser enganado. Mas seja uma virgem sábia. Concentrar-se em ouvir a voz dele é essencial. Sim. As ovelhas de Deus ouvem sua voz. O essencial, ao investigar o caminho, é ouvir a voz de Deus. É Sim. mesmo. Então, eu vi no grupo uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Se no dia de hoje surgisse uma pessoa capaz de mostrar sinais e maravilhas, expulsar demônios, curar os doentes e realizar milagres, e se afirmasse que é Jesus que veio, então isso seria uma fraude, produzida pelos espíritos malignos imitando Jesus. Lembre-se disso. Deus não repete a mesma obra. O estágio da obra de Jesus já foi concluído. E Deus nunca mais realizará aquele estágio da obra. Nas noções do homem, Deus deve sempre fazer milagres, curar os doentes, expulsar demônios e sempre ser igual a Jesus. Mas desta vez, Deus não é nada assim. Se nos últimos dias Deus ainda fizesse milagres, expulsasse demônios e curasse os enfermos, se ele fizesse exatamente o mesmo que Jesus, então Deus estaria repetindo a mesma obra. E a obra de Jesus não teria significado nem valor. Assim, Deus realiza um estágio de obra em cada era. Cada estágio concluído de sua obra logo é imitado por espíritos malignos. E quando Satanás começa a rastrear Deus, Deus muda seu método. Quando Deus completa um estágio de obra, espíritos malignos o imitam. Isso deve estar claro. Amém. Amém. As palavras de Deus Todo-Poderoso e a comunhão me deixaram perplexo. Elas continham todas as respostas que eu buscara. Que bom. Eu disse a mim mesmo que aquilo era verdade. Deus é sempre novo e sempre faz obra nova. Ele não repetiria sua obra antiga. O Senhor Jesus não repetiu a obra da era da lei. Por que então Deus faria a mesma obra como na era da graça quando ele retornasse? Sim. Deus Todo-Poderoso veio e iniciou uma nova era, e ele está fazendo a obra nova da era do reino. Essa obra nunca foi feita antes. Certo. Sim. Deus Todo-Poderoso até nos alertou. Se no dia de hoje surgisse uma pessoa capaz de mostrar sinais e maravilhas, expulsar demônios, curar os doentes e realizar milagres, e se afirmasse que é Jesus que veio, então isso seria uma fraude, produzida pelos espíritos malignos imitando Jesus. Amém. Só espíritos malignos imitam a obra passada de Deus e fingem ser Deus fazendo milagres para desviar as pessoas. Exatamente. Sim. Isso foi muito esclarecedor para mim. Graças Graças a Deus. a Deus. Aprendi a discernir falsos cristos e a razão pela qual Deus não mostra sinais e maravilhas na era do reino. Nos últimos dias, Deus realiza a obra de julgar, purificar e salvar a humanidade, expressando verdades, conduzindo o homem para o seu reino. Correto. As palavras de Deus Todo-Poderoso revelam os mistérios da verdade. Desde que busquemos a verdade, distinguiremos o certo do errado. Com certeza. Quando eu entendi isso, continuei participando das reuniões. Isso é ótimo. Depois, li mais das palavras de Deus Todo-Poderoso. Posso lê-la? Claro. Página 1342. Ninguém que crê em Jesus está qualificado a amaldiçoar ou condenar outros.
Todos vocês devem ser pessoas com razão e que aceitam a verdade. Talvez ouvindo o caminho da verdade e lendo a palavra da vida, você creia que só 1 em 10.000 dessas palavras concordem com suas convicções e a Bíblia. E então deveria ainda buscar naquele 10º de milésimo dessas palavras. Ainda advirto você a ser humilde, a não ser confiante demais e a não se exaltar demais. Com seu coração, tendo tão parca reverência por Deus, você ganhará maior luz. Se examinar estas palavras cuidadosamente, você irá entender se elas são ou não a verdade, e se elas são vida ou não. Talvez, lendo algumas sentenças, alguns as condenem cegamente, dizendo, isso é só algum esclarecimento do Espírito Santo. Ou, esse é um falso Cristo vindo para nos enganar. Os que dizem tais coisas foram cegados pela ignorância. Você entende muito pouco da obra e da sabedoria de Deus. E eu o aconselho a começar novamente do zero. Vocês não devem condenar cegamente as palavras expressas por Deus, por causa da aparição de falsos cristos durante os últimos dias, e não sejam alguém que blasfeme contra o Espírito Santo por temer o engano. Não seria uma grande pena? Se após muito examinar você ainda crer que essas palavras não sejam a verdade, o caminho e a expressão de Deus, então você finalmente será punido e ficará sem bênçãos. Se não consegue aceitar tal verdade falada de modo tão simples e claro, então você não é inapto para a salvação de Deus? Você não é alguém que não é abençoado o suficiente para retornar diante de Deus? Pense nisso. Não seja imprudente e impetuoso. E não trate a crença em Deus como um jogo. Pense em prol de seu destino, em prol de suas perspectivas, em prol de sua vida. E não brinque consigo mesmo. Você pode aceitar essas palavras? Amém. Essas são exortações de Deus ao homem. Sim. São sim. Deus quer que a humanidade aborde o retorno do Senhor com cautela. Por isso diz respeito à salvação do homem e à entrada em seu reino. As pessoas devem investigá-lo e tomar decisões com cuidado. Sim. As palavras de Deus me mostraram que devemos ser como as virgens sábias sobre o retorno de Deus nos últimos dias. Não negar precipitadamente. Aparecerão falsos cristos nos últimos dias, mas não podemos rejeitar e condenar a nova obra de Deus e as palavras que ele fala. Correto. Devemos aprender a ouvir a voz de Deus e a investigar a obra de Deus com humildade na busca. Esse é o único jeito de ouvir a voz de Deus e de acolher o Senhor. Senão, perderemos a salvação de Deus. É mesmo. Sim. É como diz Deus Todo-Poderoso. Não seja imprudente e impetuoso e não trate a crença em Deus como um jogo. Pense em prol de seu destino, em prol de suas perspectivas, em prol de sua vida. E não brinque consigo mesmo. Você pode aceitar essas palavras? Amém. As palavras de Deus me mostraram que quando as opiniões compartilhadas pelos meus vizinhos me impediram de investigar a obra de Deus Todo-Poderoso, eu fui precipitado ao aceitá-las. Não tentei ganhar um entendimento mais profundo da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Nem busquei dentro da Igreja de Deus Todo-Poderoso para responder às minhas perguntas. Impulsivamente, decidi sair do grupo e parar de investigar. Minha impulsividade quase me custou a salvação de Deus nos últimos dias. Graças à proteção de Deus, isso não aconteceu. Verdade. Sim. Então, eu soube que não podia sucumbir à impulsividade diante das dúvidas nem julgar precipitadamente. Eu tinha que ser cauteloso, orar a Deus e sempre buscar a verdade. Eu tinha que tratar as palavras de Deus com respeito e buscar com humildade, para que pudesse reconhecer a voz de Deus por meio de sua orientação e acolher o retorno do Senhor. Com certeza. Comer e beber as palavras de Deus Todo-Poderoso me deu um melhor entendimento da Bíblia. E assim me convenci da aparição e da obra de Deus nos últimos dias e aceitei Deus Todo-Poderoso sem hesitação. Graças a Deus.
Só com a sede da verdade e lendo mais as palavras de Deus Todo-Poderoso, o reconhecemos e o acolhemos. Graças a Deus, Deus Todo-Poderoso teve misericórdia. Li mais das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: não é difícil inquirir tal coisa, mas requer que cada um de nós conheça esta única verdade. Aquele que é Deus encarnado há de possuir a essência de Deus, e aquele que é Deus encarnado há de possuir a expressão de Deus. Uma vez que se torna carne, Deus há de levar adiante a obra que intenciona fazer. E já que Deus se torna carne, Ele há de expressar o que Ele é e de ser capaz de trazer a verdade ao homem, de conceder-lhe vida e de lhe indicar o caminho. A carne que não contém a essência de Deus, decididamente, não é o Deus encarnado. Disso não há dúvida. Se o homem pretende inquirir se é a carne de Deus em pessoa, então deve corroborar isso a partir do caráter que ele expressa e das palavras que ele profere. O que quer dizer que, para corroborar se é ou não a carne de Deus em pessoa e se é ou não o verdadeiro caminho, é preciso discriminar com base em sua essência. E assim, ao determinar se é a carne do Deus em pessoa, a chave está em sua essência, sua obra, suas declarações, seu caráter e muitos outros aspectos, em vez de na aparência exterior. Se o homem examina apenas a sua aparência exterior e, como resultado, ignora a sua essência, isso demonstra que o homem é inculto e ignorante. Deus tornado carne é chamado de Cristo. E assim, o Cristo que pode dar a verdade às pessoas é chamado de Deus. Não há nada de excessivo nisso, pois ele possui a essência de Deus e possui o caráter de Deus e sabedoria em sua obra, que não podem ser alcançados pelo homem. Aqueles que chamam a si mesmos de Cristo, mas não podem fazer a obra de Deus, são fraudes. Cristo não é meramente a manifestação de Deus na terra, mas também a carne específica assumida por Deus enquanto Ele realiza e conclui sua obra entre os homens. Essa carne não pode ser suplantada por qualquer homem, mas é uma carne capaz de suportar adequadamente a obra de Deus na terra, de expressar o caráter de Deus, de representar bem a Deus e de fornecer vida ao homem. Cedo ou tarde, todos aqueles que personificam Cristo cairão, porque, embora aleguem ser Cristo, nada possuem da essência de Cristo. E assim eu digo que a autenticidade de Cristo não pode ser definida pelo homem, mas é respondida e decidida pelo próprio Deus. Desse modo, se você deseja verdadeiramente buscar o caminho de vida, deve primeiro reconhecer que é vindo para a terra que Deus realiza a obra de conceder o caminho de vida ao homem. E deve reconhecer que é durante os últimos dias que ele vem para a terra para conceder o caminho de vida ao homem. Isso não é o passado. Isso está acontecendo hoje. Amém. As palavras de Deus Todo-Poderoso mostram a senda para discernir falsos cristos. Certo. Sim. As palavras de Deus me mostraram que não podemos julgar pelas aparências para distinguir falsos cristos e temos que analisar sua essência. Ou seja, ver se eles fazem a obra de Deus e expressam as palavras e o caráter de Deus. É mesmo. Deus se tornou carne, está expressando verdades e fazendo a sua obra. Tudo que ele revela é o que Deus tem e é o caráter de Deus. E a obra dele pode salvar as pessoas. Nenhum humano possui nem pode alcançar isso. Correto. Portanto,
A maneira de determinar se alguém é Cristo é analisar se ele consegue fazer a obra de Deus e expressar o caráter de Deus. Verdade. Enquanto investigava a obra de Deus Todo-Poderoso e lia sua palavra, além de ver o amor pelo homem, nas palavras de Deus Todo-Poderoso, via a justiça, a ira e a majestade dele. Suas palavras são como uma espada que disseca a corrupção em nós, expondo nossa natureza satânica que resiste a Deus. Sim. Podemos ver a nossa corrupção interna por meio de suas palavras e a senda que devemos trilhar na nossa fé. Amém. Ao colocar suas palavras em prática, podemos resolver nossos caracteres corruptos e viver uma humanidade normal. Amém. Amém. As palavras de Deus Todo-Poderoso revelam os mistérios da verdade e nos permitem conhecer seu plano de gerenciamento de 6.000 anos para salvar a humanidade. Isso não pode estar na Bíblia e nem em religião alguma. Graças a Deus. São os mistérios da verdade que Deus desvela nos últimos dias. E as pessoas não viram nem ouviram isso antes. Correto. Além de Deus, nenhuma outra pessoa pode expressar a verdade e salvar a humanidade. Certo. Só Deus encarnado pode expressar a verdade, fazer a obra de julgar e purificar o homem e trazer o caminho, a verdade e a vida. Sim. Com as palavras de Deus Todo-Poderoso, confirmei que Ele é Cristo dos últimos dias, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que emitiu a lei para guiar a vida do homem na terra, o Deus que foi crucificado para redimir toda a humanidade, e o Deus que retornou nos últimos dias para nos salvar dos pecados. Sem dúvida alguma, Deus é o início e o fim, e Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus. Amém. Os falsos cristos são impostores que cairão cedo ou tarde, porque não conseguem expressar a verdade, não são capazes de fazer a nova obra de Deus e não guiam os outros a se livrarem da corrupção e a serem salvos. Correto. Tudo o que fazem é imitar a obra de Deus para enganar e corromper os outros. Agora Deus Todo-Poderoso expressa a verdade e faz a obra de julgamento a começar pela casa de Deus. Ele purifica e transforma a corrupção e salva a humanidade do pecado. A obra e as palavras de Deus Todo-Poderoso provam que Ele é o Deus verdadeiro. Não há dúvida disso. Sim. Graças a Deus. A verdade concede discernimento. Assim não tememos a enganação. Com certeza. Antes, eu me agarrava às minhas noções. Achava que Deus julgaria os pecados do homem num grande trono no céu nos últimos dias. Mas, por meio de reuniões e de leituras das suas palavras, essa noção foi corrigida. Graças a Deus. Pois descobri como Deus purifica as pessoas por meio de sua obra de julgamento nos últimos dias. Vi que o Senhor Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Amém. Amém. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que prego, essa o julgará no último dia. Amém. Amém. Um dia li isto nas palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: antes de o homem ser redimido, muitos dos venenos de Satanás já estavam plantados dentro dele. E depois de milhares de anos de ser corrompido por Satanás, o homem já tem dentro de si uma natureza estabelecida que resiste a Deus. Portanto, quando o homem foi redimido, isso não é nada mais do que um caso de redenção, na qual o homem é comprado por um alto preço, mas a natureza venenosa dentro dele não foi eliminada. O homem que é contaminado assim deve sofrer uma mudança antes de ser digno de servir a Deus.
Por meio dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a essência imunda e corrupta dentro de si. E ele poderá mudar completamente e se tornar limpo. Só assim o homem pode se tornar digno de retornar diante do trono de Deus. Toda a obra feita neste dia é para que o homem possa ser limpo e mudado, através do julgamento e castigo pela palavra, bem como por meio do refinamento, o homem pode remover sua corrupção e ser purificado. Em vez de considerar este estágio da obra como sendo o da salvação, seria mais apropriado dizer que é a obra de purificação. Cristo dos últimos dias usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a substância do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades. O dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus, e assim por diante. Essas palavras são todas dirigidas à substância do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, essas palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não torna clara a natureza do homem simplesmente com algumas palavras. Ele também expõe, trata e poda a longo prazo. Todos esses métodos diferentes de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo podem ser chamados de julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido em relação a Deus, e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça sua essência corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a essência dessa obra é, de fato, a obra de revelar a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada por Deus. Amém. Amém. Descobri que Deus está fazendo a obra de julgamento dos últimos dias, encarnando e expressando verdades para transformar e salvar a humanidade. Deus Todo-Poderoso já falou revelando a natureza satânica do homem, que inclui coisas como arrogância, astúcia e maldade. Ele revelou o egoísmo e a ganância do homem e permitiu que as pessoas vejam a sua corrupção por meio do julgamento das palavras de Deus. Odeiem a si mesmas, se arrependam diante de Deus e alcancem submissão a Deus. Só se resolve a natureza satânica com obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Nenhum humano poderia fazer isso. Sim. Com certeza. Naquele momento, percebi que, se Deus julgasse cada pessoa num grande trono no céu, ninguém em toda a humanidade corrompida por Satanás seria salvo. Sim. Isso é porque toda a humanidade está envolvida pela corrupção de Satanás. Por meio da salvação da cruz do Senhor Jesus, nós fomos redimidos e nossos pecados foram perdoados, mas ainda somos pecadores. Somos.
Passamos pelo ciclo de pecar e confessar sem parar. Se não experimentarmos julgamento, nossa corrupção não poderá ser purificada. E no fim, seremos condenados e expulsos por Deus. Sim. Correto. Deus é santo. E ninguém que não é santo pode ver o Senhor. Se não nos livrarmos do pecado, nunca seremos dignos de entrar no reino dos céus. Certo. Exatamente. Só quando somos julgados e expostos pelas palavras de Deus, podemos nos conhecer e ser purificados da corrupção. É como diz Deus Todo-Poderoso: toda a obra feita neste dia é para que o homem possa ser limpo e mudado. Através do julgamento, da palavra e do refinamento, pode se livrar de sua corrupção e ser purificado. Graças a Deus. Com a obra de Deus dos últimos dias, os escolhidos entenderam a importância de Deus fazer a obra de julgamento dos últimos dias na carne. Com certeza. A obra de Deus nos últimos dias não se encaixa nas noções humanas. Tudo o que Deus faz é para salvar o homem. Renunciando às noções e buscando a verdade, veremos a aparição de Deus. Exatamente. Li uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso que despertou sentimentos em mim. Aqueles que não entendem a verdade sempre seguem os outros. Se dizem que essa é a obra do Espírito Santo, você diz que essa é a obra do Espírito Santo. Se dizem que é a obra de um espírito maligno, então você também duvida. Ou diz que é a obra de um espírito maligno. Você sempre repete as palavras dos outros e não consegue distinguir qualquer coisa, nem pensar por si mesmo. Isso é alguém sem posição. Alguém que é incapaz de diferenciar. Tal pessoa é um miserável sem valor. Você repete as palavras dos outros. Hoje dizem que essa é a obra do Espírito Santo, mas é provável que um dia digam que não é nada mais do que os feitos do homem. Mas você não pode discernir, e quando testemunha que isso é dito, você diz a mesma coisa. É a obra do Espírito Santo, mas você diz que é trabalho do homem. Será que não se tornou alguém que blasfema contra a obra do Espírito Santo? Dessa forma, você não se opôs a Deus por não conseguir diferenciar? Amém. Amém. As palavras de Deus nos alertam contra seguir cegamente os outros quando investigamos o caminho e contra avaliar a obra de Deus com base em noções e imaginações. Isso pode nos afastar do caminho do Senhor e fazer com que sejamos rejeitados e expulsos por Deus, perdendo a salvação. Essa realidade triste é algo que pode acontecer com qualquer um. Sim. Senti vergonha de como eu tinha sido tolo e impulsivo. Como pude permitir que, após ouvir a voz de Deus e sentir que essas palavras continham verdade e autoridade, eu fosse influenciado por meus vizinhos e desviado pelo que disseram? Minha tolice quase me levou a abandonar a Igreja de Deus Todo-Poderoso, a não acolher o retorno do Senhor Jesus e a arruinar minha chance de ser salvo. Minha cegueira e ignorância poderiam ter tido consequências terríveis para mim. É mesmo? Sim. Não seguir as palavras do Senhor e ouvir cegamente as pessoas não nos permite ouvir a voz dele e acolhê-lo. Com certeza. Tantos no mundo religioso não acolheram o Senhor e caíram em desastre. Certo. Sim. É porque não ouvem o Senhor e só ouvem o seu clero? Assim, eles perderam a chance de entrar no reino de Deus. Isso é uma consequência séria. É sim. É sim. Eu aprendi que eu devo sempre ser uma virgem sábia. Quando ouvimos a voz de Deus, não podemos duvidar. Devemos orar de coração e pedir que Deus nos esclareça e nos guie, e não ouvir cegamente os outros, pois somos seres criados e não possuímos a verdade. Devemos sempre seguir as palavras de Deus, assim como Pedro ouviu as palavras do Senhor Jesus e seguiu o Senhor. Amém. Sim. Pensando em minha tolice e ignorância no passado, orei a Deus Todo-Poderoso, pedindo que Ele perdoasse os meus erros. Senti-me pronto para aceitar Deus Todo-Poderoso e o julgamento de suas palavras. Graças a Deus. Desde então, tenho lido sempre as palavras de Deus Todo-Poderoso. Quando fraco, peço fé e força a Deus para não tropeçar e cair. Com a ajuda e a orientação de Deus, venci a minha depressão e me tornei uma pessoa positiva.
e tenho um emprego novo. Graças a Deus. Sinto que devo tudo isso aos arranjos maravilhosos de Deus. Aos poucos, minha vida tem melhorado bastante. O mais importante é comer e beber as palavras de Deus Todo-Poderoso todos os dias, reunir-me e comungar com os outros. Graças a Deus. Comecei a compartilhar o Evangelho e a dar testemunho, ajudando aos que têm sede do caminho verdadeiro a ouvir a voz de Deus e a aceitar sua salvação dos últimos dias. Graças 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 a Deus.